Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu sou a irmã Deusilane Pinheiro e hoje eu vim compartilhar com vocês uma pequena reflexão que se encontra em Gálatas 5, a partir do versículo 16. Hoje no meu devocional o Senhor me mostrou essa palavra. Enquanto eu louvava ali, eu pedi uma palavra ao Senhor e Ele colocou essa palavra no meu coração. Já dizendo para os irmãos que o meu vídeo é um vídeo simples, Não coloquei aqui o fundo, porque muitas das vezes o YouTube bloqueia, Porque tem alguns que têm direitos autorais. Mas vamos ao texto, amém? Se você puder, pegue a sua Bíblia e leia juntamente comigo. Aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, então estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas em imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções e inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade e contra estas coisas não há lei. Mas agora eu vou ler só aqui mais 2 versículos. Os que pertencem a Cristo, os que pertencem a Jesus Cristo, crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Tá certo? Glória a Deus. Irmãos, uma experiência de vida minha. Muitas das vezes eu tenho orado ao Senhor para abrir os meus olhos espirituais. Quando você faz isso, você chama para si uma responsabilidade muito grande, certo? E quando isso começou a dar frutos na minha vida, essa oração, eu comecei a ver defeitos em mim, necessidades de transformação em mim. Então, irmãos, aqui está dizendo que a nossa carne e o nosso espírito vivem em conflito. É como se de um lado dissesse o que é certo e o outro lado dissesse o que é errado. Tipo, um querendo influenciar o outro. E a gente sabe que o que você alimentar mais é o que vai crescer. Nós somos feitos de terra, Todos nós sabemos. Mas em nós existe o fôlego de Deus, que é a vida, que é o Espírito. Nós somos triúnicos, como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, Indo e voltando, do mesmo. Então, sempre a carne, ela vai querer reinar, mas o Espírito que veio de Deus vai também querer deter. Só que aqui está falando sobre as coisas da carne. Por exemplo, quando você tem vontade de fazer algo que é imoral, que não é lícito diante de Deus, é a sua carne
que é a imoralidade sexual, impureza e libertinagem, que é quase a mesma coisa. Idolatria. Idolatria não é só você idolatrar a imagem, não. É idolatrar o seu corpo, é idolatrar um ídolo, é idolatrar um time de futebol, é idolatrar uma amizade, colocar acima dos princípios de Deus na sua vida. Porque a gente sabe que tem amizade que é ruim. Tem amizade lá do mundo que não condiz mais para a nossa vida cristã. Não é isso que o Senhor me lembra nessa hora. Feitiçaria e ódio e discórdia. Feitiçaria, quando pessoas querer forçar a barra, querer conseguir as coisas através do ocultismo, ter ódio das pessoas, plantar discórdia, isso tudo é coisa da carne. E hoje o Senhor quer que a gente faça uma reflexão nas nossas vidas. Aí tem também aqui, os ciúmes, a ira e o egoísmo e as dissensões e as facções, que é se macunar para fazer o mal, né? Então, esse ciúme que ele fala aqui é aquele ciúme mau, aquele ciúme ruim. Porque a gente sabe que a palavra de Deus diz que o próprio Espírito Santo diz: acaso não sabeis que tem o ciúme de vós? Eu não estou falando aqui de ciúme de relacionamento, eu estou falando de um ciúme que se torna uma perseguição, uma obsessão, aquilo que aquela pessoa não pode respirar, aquilo que você quer controlar a vida daquela pessoa, que se torna uma coisa doentia. Existe um ciúme de querer o bem para aquela pessoa, esse que o Espírito Santo tem por nós, tá certo, irmãos? Amém? E também eu quero chamar a atenção o seguinte: nós que somos carne, a gente sempre vai ter essas coisas aqui. Isso aqui, irmãos, não vai sair de nós. Isso aqui, Deus, Ele não vai tirar esses espinhos que nós temos na nossa carne. Eu acho que vocês lembram quando Paulo diz que orou a Deus para tirar o espinho. Mas o próprio Deus falou para ele: Paulo, a minha graça te basta. Aí ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, quando eu vejo isso eu já fiz. Então, se você é cristão, se você já tem uma caminhada com Deus, mas você ainda tem esses sintomas, essas coisas aí em você, você precisa aprender a conviver, meu irmão. Isso não vai sair, isso nunca vai deixar de existir, mas você precisa ter o controle, o domínio próprio. É por isso que depois de tudo isso, o apóstolo Paulo vem escrever no versículo 22 de Gálatas 5, dizendo: mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que é que acontece? Estão dizendo que não tem ali, né, a imoralidade. Mas o que é que ele diz? O fruto do Espírito é o quê? Paz, paciência. A gente tem que aplicar essas coisas para não praticar tais coisas. A amabilidade, que é a dissensão, que é para desfazer a dissensão. A bondade, que é para superar as facções, os feitiços, as coisas ruins, né? A fidelidade, que é para quê? Para neutralizar o ciúme. Se você tiver fidelidade naquilo que você faz, com quem está do seu lado, nas suas amizades, no seu trabalho, fidelidade com o seu cônjuge, você não vai causar ciúme. Tá vendo? Os frutos do Espírito Santo veio para quê? Para nós superar as dependências da carne. Aleluia, Jesus. A mansidão e o domínio próprio para quê? Para quando você sentir essas coisas, você não deixar elas se sobressair. É isso, meus irmãos. Então eu quero dizer para você nesse dia: a gente, irmãos, não estamos isentos, irmãos, de passar por prova, de sentir coisas carnais, fulminantes nas nossas vidas, mas nós não podemos ceder. Eu queria falar mais, mas eu não quero que o vídeo fique muito longo, então vou ficando por aqui. Então, se examine, leia isso aqui na sua casa, e se você está sentindo essas coisas, você ore e peça a Deus para que Ele te dê os frutos do Espírito, porque os frutos do Espírito vão neutralizar os frutos da carne.
Amém, meus irmãos? Eu vim compartilhar essa mensagem com vocês porque é da parte de Deus que você fique sabendo dessa informação no dia de hoje. E se você está sendo oprimido por esses sentimentos, não se sinta menos cristão, não se sinta menos filho de Deus por isso, mas peça os frutos do Espírito Santo. Amém? Fica na paz do Senhor e tenha um ótimo dia na presença de Deus. Amém. Glória a Deus.